Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Oi, uma informação relacionada à Argentina, uma informação relacionada ao setor de frigoríficos, uma informação relacionada à Vale ao minério de ferro, tratar aqui a respeito de CEMIG, a respeito do fundo imobiliário TRXF11 e tratar aqui a respeito de uma recomendação envolvendo o Gerdau. Será que a ação realmente está muito barata? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data o Ibovespa teve uma leve queda. Isso vem acontecendo por conta da queda em Vale e também no setor de varejo aqui como um todo. A ação que acabou segurando um pouco o Ibovespa de não cair mais foi a Petrobras, que vem subindo 2,5%. Nesse sentido, temos aqui a Vale caindo 2,2%, chegando abaixo dos R$70, onde é um preço que eu gosto de aportar em Vale. Obviamente a CSN Mineração também veio em queda por conta da queda do minério de ferro, que já vou comentar mais à frente. Marfrig caindo forte. Banco do Brasil, ao contrário, vem subindo, beirando os R$45, cada vez mais próximo do preço teto. Bradespar caindo menos do que Vale, caindo quase 2%. E a AS Brasil, mesmo após ter disparado, ainda segura suas cotações aqui acima dos R$12. E ainda estamos tendo uma queda de 3,6% de Oi, de novo podendo se tornar aqui uma penny stock, ou seja, uma ação de R$1 ou até abaixo disso, o que é vedado segundo o regulamento da B3. E essa queda ocorre após um prejuízo multibilionário. Foram apenas 17,6 bilhões de reais de prejuízo no quarto trimestre de 2022. Alta anual de quase 400%. A companhia, além de adiar os balanços, ainda apresenta um prejuízo absurdo. Veja que o resultado veio ruim mesmo. Houve uma queda forte na receita da empresa. A dívida da empresa, dívida líquida, já descontado o caixa, é de quase 20 bilhões de reais. Esse é um recuo de 41% na comparação de 2021. Mas é claro, houve ali venda de ativos. E volto a dizer aqui, investir em Oi não é apostar contra o consenso, ir contra a tendência. Afinal de contas, muitos investidores pessoa física colocam seus recursos em Oi, muitas vezes com baixíssima gestão de risco. Além do que, apostar contra o consenso nem sempre é bom, porque você precisa estar certo e os demais precisam estar errados. Então cuidado com Oi, eu particularmente fico de fora. Sendo que a ação de outubro para cá já vem acumulando uma queda absurda de mais de 60% e vem caindo ainda mais com esses resultados péssimos. Atualmente a companhia vale menos de R$1 bilhão de valor de mercado, só que o seu valor de firma, considerando a sua dívida, é de quase 20 bilhões. Continuando aqui em relação à Argentina, ela lançou a cédula de 2.000 pesos. Essa nova nota vale cerca de R$42. E foi nessa segunda-feira que a nova nota passou a circular, 2.000 pesos. Essa é a maior nota em valor nominal. E isso vem acompanhado do quê? De uma inflação que chegou no ano de 2022 a 102,5% ao ano. Essa foi a maior taxa lá na Argentina desde 1991. O cenário é extremamente preocupante para os nossos irmãos. Essa nota valerá 8,2 dólares. Só que isso aqui é na cotação oficial. No dólar paralelo, dólar blue, vale apenas 4 dólares. E aí o Banco Central Argentino ainda vem com esse papinho aqui. Abre aspas. Enquanto avançamos no processo de digitalização dos pagamentos, a nova cédula deve otimizar transferências em dinheiro e o funcionamento dos caixas automáticos. E nunca o Banco Central Argentino irá admitir que foi ele que causou essa inflação e continua causando e ainda justifica no sentido de digitalização. Sendo que a inflação para o ano de 2023 pode ser ainda pior, ainda mais com essa nova cédula, indo para quase 130% no ano. Eu particularmente resistiria em ficar em um país cuja inflação supera 20% em um ano. Portanto, já antecipo aqui para vocês que se o Brasil chegar a ter uma inflação superior a 20% ao ano, é provável que eventualmente eu saia do país. Não é certeza, vou refletir como estará o cenário macroeconômico naquele momento, mas uma inflação de 20% ao ano dificilmente se reverte. Aconteceu com o Plano Real, mas foi uma medida específica, nada garante que nós conseguiremos novamente, caso isso aconteça. Não confio na capacidade do governo de reverter os desastres que ele mesmo causa. Por isso fica registrado aqui que dificilmente ficarei no Brasil se a inflação disparar acima de 20%. Claro que eu não espero que isso aconteça, quero continuar aqui no país, mas preciso prever todos os cenários possíveis. Ao menos precisamos tentar fazer isso. Continuando aqui, o Ministério da Agricultura confirmou o estado de emergência por conta da gripe aviária. Foi editada ali então a portaria 587 do Ministério da Agricultura, confirmando esse estado de emergência por 180
180 dias em razão da gripe aviária que vem infectando aqui no país. E essa portaria estabelece medidas preventivas contra o ingresso e a disseminação da influenza aviária de alta patogenicidade. Aqui então pode gerar um impacto, ainda que temporário, nas empresas que operam com aves, especialmente 2 frigoríficos. Primeiro caso de Marfrig e especialmente BRF, em que a Marfrig detém uma participação relevante. É por isso que essas duas ações estão caindo 5% na presente data. Afinal de contas, o mercado pensa o seguinte: com essas medidas restritivas, é provável que essas empresas que já estão no momento difícil ainda tenham uma maior queda na sua receita e principalmente aumento de custos pelas medidas sanitárias que serão impostas. E a Marfrig já vem acumulando uma queda de 50% nos últimos 12 meses, negociando atualmente abaixo do valor patrimonial. Acontece que isso não é algo específico da Marfrig, é setorial. Veja que BRF e também a JBS vem negociando nesses patamares de preços. Portanto, muito embora eu tenha Marfrig na carteira, não venho recomendando para os meus clientes aportes em Marfrig. Nós não podemos, em cenários difíceis, aumentar a nossa exposição ao risco, achando que reduzir nosso preço médio nós estamos reduzindo nosso risco. Pelo contrário, estamos aumentando nosso risco, afinal de contas estamos colocando mais dinheiro numa empresa que está num momento muito difícil. Então, nesses momentos, você precisa ter cautela, ou seja, pouca participação caso queira se expor numa empresa como essa. E em relação a Vale e o minério de ferro acabou tendo queda na presente data, havendo aí piora na perspectiva de demanda na China. Os contratos futuros do minério de ferro nas bolsas de Dalian e Singapura tiveram queda. Os preços já caíram mais de 20% em relação ao pico desse ano, pouco acima de $130 a tonelada. Então, diante disso, temos Vale aqui caindo mais de 2%, nesse exato momento com uma queda de 2,10%. Dessa forma, Vale chega numa região de preços abaixo de R$70, que para mim é boa para aportes. Isso na minha carteira faz todo sentido. Inclusive a Cosan ingressou em Vale justamente nessa região de preços, só denotando que o valuation de Vale é atrativo abaixo desse preço. Prosseguindo aqui em relação a CEMIG, a ANEEL autorizou o reajuste de até 15,55% nas contas de luz para os usuários do serviço público no estado de Minas Gerais. Realmente um reajuste bem elevado. O reajuste médio será de 13,27%, 8,94% para alta tensão e 15,55% para baixa tensão. Então atinge mais os usuários ali de renda média e baixa. Então você vai ver o que? Consumidores residenciais tendo uma alta forte na conta de luz, chegando a 14,91%. Essa aqui é uma alta muito expressiva, acima do IPCA, acima do CDI. Para a CEMIG e para o investidor de CEMIG, isso aqui é excelente. Eu particularmente tenho as ações CEMIG 4, meu preço médio é de R$12,15. Tem uma pequena participação e por conta dessa alta irei me beneficiar. As ações, apesar dessa alta expressiva, não vêm subindo forte, inclusive estão com uma leve queda. Não tente adivinhar os motivos que levam um ativo a ter uma queda mesmo com uma notícia boa. No curto prazo tudo pode acontecer, o mercado é bastante aleatório no curto prazo. Por outro lado, os consumidores não irão gostar nada desse grande reajuste. E você, se mora em Minas Gerais, como você se protege disso? Eventualmente comprando ações da CEMIG a fim de se beneficiar dessa alta do reajuste. Então, como consumidor, você sofre mais pela inflação. Por outro lado, como investidor, você se beneficia desse dinheiro que está sendo tirado de você, mas está sendo levado para a empresa na qual você investe. Não é recomendação de investimento, mas essa é uma forma de você eventualmente compensar os efeitos da inflação investindo na empresa que está se beneficiando do aumento de preço. Em relação ao TRX Real Estate, que é o TRX F11, ele vendeu um imóvel locado para o GPA, Grupo Pão de Açúcar, e o lucro será de 43 centavos por cota. Esse aqui é um fundo imobiliário que tem ativos no Brasil inteiro, mas a concentração é em São Paulo, e ele tem como inquilinos Lojas Açaí e também do Grupo Pão de Açúcar. Mas o que acontece? Por que estou trazendo ele aqui para vocês? Diante desse lucro milionário na venda que foi realizada, com 43 centavos por cota a mais, é provável que ocorra o efeito clientela dos dividendos, que os investidores passem a comprar o TRX agora simplesmente porque vai ter um dividendo extraordinário. Ainda não foi confirmado, mas provavelmente haverá esse dividendo extraordinário. E isso, obviamente, vai gerar um ágio na cota desse fundo imobiliário, que já segue negociando no seu valor patrimonial, e aí o dividendo mensal que vem girando aqui em 85 centavos por cota pode superar R$1 por cota, como por exemplo aconteceu aqui em dezembro de 2022. E aí o investidor vai eventualmente comprar caro, pagar ágil, e quando o dividendo acabar caindo, porque foi um evento extraordinário, a cota cai, e aí ele acha
que bolsa de valores, renda variável, é tudo cassino, quando na verdade ele comprou no momento errado. Ele não deveria comprar simplesmente porque vai pagar um dividendo extraordinário por conta de uma venda de um imóvel que já compunha o patrimônio do fundo. Então cuidado ao comprar simplesmente pelo dividendo. Isso aconteceu muito quando o HCTR11 e o DEVA11 estavam pagando excelentes dividendos. O pessoal foi pelos dividendos e acabou comprando no topo. Aprenda a lição e não incorra no mesmo erro. Até porque o IFIX, que é o principal índice de referência dos fundos imobiliários aqui no país, superou os 3.000 pontos, completando 18 sessões seguidas no azul. Isso aqui é quase uma pirâmide financeira. Brincadeiras à parte, não é sustentável, exceto num evidente bull market, como aconteceu, por exemplo, em 2019, que ocorram ali 18 sessões em alta. Então o IFIX já chegou num preço ali que é bom ter um pouco mais de cautela. O que significa cautela, Luan? Comprar menos. Se você aportava 2.000, você começa a aportar 1.000. Isso é cautela. Então, e os outros 1.000, por exemplo? O que eu faço? Aporto em renda fixa, eventualmente. Ou ações. Ações ainda há muito mais oportunidades aí no mercado. A cautela é necessária para que você não se assuste com a volatilidade. Agora, se você não se importa efetivamente, conhecendo-se a ti mesmo, então você poderia continuar aportando nos preços que estão aí. Em relação a Gerdau, o BTG está recomendando compra com EBITDA de 3 vezes. Esse seria o valuation hoje, com dividend yield projetado, segundo o BTG, de 15%, seria muito elevado. Desde o início do ano, a ação da Gerdau cai 15%, enquanto o Ibovespa subiu 4%, então isso eventualmente pode ser uma distorção. Na visão do BTG já que ele diz que é uma assimetria inexplicável, fazendo recomendação de preço-alvo de R$ 39,00, a ação negocia ao redor dos 24, e aqui estou falando da GGBR, que é a mais líquida, atualmente nos 25. Temos também a Goal 3 e a Goal 4, que é a metalúrgica Gerdau, que é justamente a holding. Prefiro investir na holding pelo desconto, mas a gente percebe que o retorno de dividendos na holding acaba sendo menor do que o retorno de dividendos na controlada. Segundo o BTG, o primeiro trimestre foi marcado por resultados acima do consenso do mercado e que, segundo o banco de investimento, o período de baixa lucratividade da Gerdau ficou para trás, apesar dos desafios de aumento de preços por conta da demanda ainda fraca pelo minério de ferro e pelo aço. E segundo o BTG, dentro desse segmento e dentro das ações cobertas hoje pelo BTG, esse seria o maior dividendo, 15% de dividend yield, com uma alavancagem ali abaixo de 0,5 vezes EBITDA, haveria espaço para altos retornos em dividendos na visão do BTG. Ainda, o BTG entende que a lucratividade já chegou no fundo do poço, então a assimetria hoje na relação risco-retorno seria favorável para a Gerdau, que negocia abaixo do valor patrimonial e no seu histórico mais recente, até o ano de 2019, ela negociou acima do valor patrimonial, mas antes disso, negociava abaixo. Só que perceba, nos anos de 2016 e 2017, negociava abaixo com prejuízo, atualmente a companhia dá lucro. Em 2013, quando dava lucro também, negociou acima do valor patrimonial, mas em 2014, negociou a metade. Então veja que não é um grande desconto em relação ao patrimônio líquido, ainda assim na relação EV/EBITDA, o múltiplo estaria baixo, mas devemos ter cuidado com empresas que operam com commodities, no caso minério de ferro e depois o aço, porque justamente quando o múltiplo está baixo, pode não ser o melhor momento para comprar. Eu preciso ter cautela. Já trouxe um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card. E veja que a Gerdau, em julho de 2022, esteve muito mais barata do que hoje, mesmo que esteja havendo essa correção de preços aqui, ela já esteve muito mais barata há menos de um ano atrás. Então não vá com sede ao pote, como diz o BTG, achando que dá para dar win em Gerdau, que está barata demais e vai te entregar um retorno absurdo em dividendos. Cautela nessas empresas, afinal são bastante cíclicas e oscilam muito a partir de simples rumores. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversas aulas exclusivas, como por exemplo esta, que eu falo o que eu tenho feito com a minha carteira nesse momento, que teve uma alta recente no Ibovespa. Trouxe essa aula aqui sobre Bitcoin, com diversos detalhes, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro como montar uma carteira de dividendos do absoluto zero. Trato da estratégia do Earning Yield, trato sobre Small Caps, tem também o nosso mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou alternativamente você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira, analisar o seu portfólio por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet. Para contratar os meus serviços, basta entrar em contato via Instagram embaixo ou no número que eu deixo também aí embaixo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com o BTG sobre essas projeções de dividendos a respeito de Gerdau? É uma ação que você tem na carteira ou está no seu radar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!